primórdios, Macau era, pode dizer-se, um projeto dos jesuítas. Uma empresa grandiosa que visava conquistar para a fé católica o Japão e a China. E para a Companhia de Jesus, a ordem de prioridades era essa mesma. Os jesuítas, a começar por São Francisco Xavier, estavam convencidos que primeiro era preciso conquistar o Japão. Isto porque o Império do Sol Nascente era tido como mais receptivo às ideias vindas de fora. A China, pelo contrário, era tida como uma nação encerrada em si mesma, nas suas muralhas, sem qualquer interesse em ouvir notícias do exterior, nomeadamente de uma qualquer nova religião. No entanto, para chegar ao Japão, os jesuítas precisavam de um ponto de apoio que só podia ser na China. E Macau foi escolhido. O nascente povoado português na foz do Rio das Pérolas, ainda que incipiente, parecia à Companhia de Jesus promissora, como base para a empresa extremo-oriental. E a Ordem de Santo Inácio de Loyola meteu mãos à obra, isto já que Lisboa não se mostrava inclinada a apoiar aventuras mercantis para lá de Malaca. Esta posição de Portugal explica, entre outras coisas, a razão por que a fortaleza de São Paulo foi construída pelos jesuítas e não pelas forças militares do reino. Aliás, toda esta estrutura, que incluía a fortaleza propriamente dita, a Igreja da Madre de Deus e o Colégio Universitário de São Paulo, estavam construídas como se tudo se tratasse de uma praça forte destinada a guardar em armazéns subterrâneos os produtos do fabuloso comércio que se fazia então, a prata e a seda, mas também as porcelanas, especiarias, eram embarcadas e desembarcadas aqui no porto exterior, um ancoradouro de abrigo completamente fora das vistas, de olhares indiscretos e resguardado da cobiça dos piratas que infestavam as costas da China. Depois, tudo era transportado por corredores subterrâneos até aos armazéns situados debaixo das escadarias da igreja. Este pano de fundo explica também o facto de o primeiro bispo de Macau ter sido um jesuíta. Dom Melchior Carneiro, designado para aqui mesmo antes de Macau ser diocese. Dom Melchior Carneiro, apesar de prelado de grande prestígio, estava condicionado pela forte centralização da sua ordem. Por isso, os seus atos obedeciam às diretivas do geral, que enviava regularmente supervisores para se certificar que tudo decorria de acordo com a política desenhada no quartel-general dos jesuítas, em Roma, os chamados visitadores. Vários foram os visitadores que implementaram a política dos jesuítas no Extremo Oriente, mas em toda a história houve um cuja figura se destacou muito acima de todas as outras: Alexandre Valignano. A figura de Alexandre Valignano é a maior figura, não apenas jesuíta, mas uma das figuras fundacionais e fundamentais de Macau, do século XVI e dos inícios do século XVII. Daria vários programas para falarmos longamente dele. Hoje podemos talvez fazer a primeira enunciação de alguma da sua importância. Ele nasce na alta nobreza italiana, nasce em 1539 em Chieti e nasce numa família extremamente poderosa. Por exemplo, é amigo pessoal e é amigo da família aquele que será depois o futuro Papa, o Papa Paulo IV. Em 1557, aos 18 anos de idade, Valignano é já doutorado em Direito e é em Direito Civil e será um dos grandes advogados na altura em Itália. Por razões que têm que ver com o seu percurso de vida pessoal, ele acaba por abandonar a advocacia e entra para a Companhia de Jesus em Roma em 1566 e imediatamente cresce bastante o seu posicionamento na Companhia. Ele torna-se professor de Filosofia e Teologia, ele entra logo para a dimensão de elite da Companhia de Jesus, é um professo de 4 votos em 1570 e no Colégio de Maçareta ele é professor, por exemplo, de Ricci.
E há aqui um conjunto de redes que de Valignano depois irá usar. Por exemplo, ele é amigo também de vários mercadores que depois vamos ver italianos chegar a Macau ao longo dos finais do século XVI. O que nos interessa é que ele, em 1573, é enviado como visitador, como provincial para a província jesuíta da Índia, e a partir de 95 ele é visitador da província do Japão e da China em Macau. Valignano tem várias passagens por Macau, várias estadias em Macau, desde a primeira em 1578 até à sua morte em Macau em 1606. O que nos interessa talvez é enunciar o que é que acontece em relação a Macau cada vez que Valignano, digamos, estaciona por um ano ou dois em Macau. E o que acontece são pequenas revoluções em tudo o que é a vida de Macau e em tudo o que é a vida dos jesuítas em relação ao Japão e em relação à China. Ele está em Macau pela primeira vez entre setembro de 78 e julho de 79. E neste pequeno tempo, 78-79, ele acaba por negociar a base material dos jesuítas em relação à carreira do Japão. Ele negocia que a companhia passa a ter 50 picos de seda dados pelos moradores, a que se acrescentam mais 50 picos no final do ano. Isto significa que em cerca de 1.600 picos anuais que saem de Macau para Nagasaki, a companhia tem 100. E isto viabiliza economicamente a companhia, mas ao mesmo tempo que viabiliza economicamente a companhia, faz com que a companhia e os moradores e os mercadores de Macau e de Nagasaki estejam unidos, e unidos em termos de base material. Mas não é só unidos em termos de base material, é também unidos em termos de base estratégica. Por exemplo, os juízes de paz e a elite letrada de Macau passa a ter aquilo que nós hoje diríamos o patrocínio e o apoio de Valignano. E, portanto, um ano e a transformação total daquilo que nós diríamos a estratégia da própria cidade de Macau, isto é, este ano de 78-79, Macau ganha a consistência de uma dimensão de república mercantil jesuíta, em que os jesuítas são a elite estratégica. Os jesuítas são quem tem que falar com as autoridades chinesas e japonesas, quem tem que gerir, seguindo evidentemente os ensinamentos e as dimensões dos próprios mercadores. Mas os mercadores também eles estão presos a esta dimensão dos jesuítas. Segunda visita de Macau, ele vem de Nagasaki e está em Macau ao longo de 1582, entre março e dezembro de 82. E aí vemos um outro salto em Macau, porque ele aproveita esta estadia em Macau em 82 para organizar a primeira biblioteca de livros chineses em Macau. Ele começa devia certamente ter dado, desde 70, tinha de certeza dado instruções, mas a grande verdade é que em 82 vemos uma biblioteca de livros e percebemos pela breve enunciação de que são tratados de geografia, são tratados de confucionismo, são livros sobre direito, são informações grandes sobre cartografia chinesa e não apenas a junção de livros chineses em Macau, mas a junção de tradutores e intérpretes que fazem sumários desses livros. E é esta aquisição de informação que vai permitir que Valignano depois escreva, começa a escrever em Macau e depois acaba em Cochin, exatamente 82 a 84, uma informação sobre a China. E uma informação sobre a China muito baseada em fontes chinesas. E, portanto, o que nós podemos dizer é que da segunda visita de Valignano a Macau nasce fortemente a ideia, não é apenas saber a língua chinesa oralmente,
é começar a recolher informação escrita chinesa, é começar a preparar. É aqui que nasce a ideia de traduzir o texto confuciano, o Da Xue, o grande ensinamento, que era o livro de Confúcio por excelência do sistema de exames do funcionalismo público chinês. Isto é, em 82, Valignano consegue reunir em Macau informação estratégica que permite perceber o que é verdadeiramente o confucionismo em termos da lógica do aparelho de Estado chinês e de como o esforço dos jesuítas para tradução e interpretação tem que ser, antes de mais, sobre Confúcio. E é isso que irá acontecer depois, ao longo do século XVI e XVII, nas traduções para o latim dos textos confucianos, a começar por aquele que é o texto que nós diríamos o texto político, o texto que é o texto central da administração estatal chinesa. E, portanto, estamos a ver Macau, das duas primeiras visitas, estamos a ver Macau como uma cidade portuária internacional mercantil e onde ele arranja sustentação económica para a Companhia de Jesus, mas ao mesmo tempo apoia os mercadores e dá-lhes conhecimento, e estamos a ver ao mesmo tempo Macau como um centro multilinguístico, um centro multicultural e um centro estratégico para a compreensão pelos europeus da orgânica da China. Nesses anos é a impressão do De Missione Legatorum, que nós há bocado falámos, o livro de Duarte Sande, e onde nitidamente está presente a ideia de Valignano. Ou seja, na terceira vinda de Valignano a Macau, imprime-se, é o segundo livro impresso em Macau, é o grande livro impresso em Macau durante todo este período, pelo menos em latim, porque depois será também impresso o Arte Breve da Língua Japoa em 1620 do João Rodrigues, o Tsuzu, o intérprete, que aliás é um dos jovens que Valignano põe logo no Japão como intérprete, mas a ideia é a de que a impressão deste livro é aquilo a que nós há bocado dissemos, o primeiro grande tratado internacional sobre as relações da Europa com a Ásia Oriental e o primeiro grande esboço de compreensão de quais devem ser as relações entre europeus, chineses e japoneses, e aqui está também um dos livros da ideia da acomodação, um dos livros da aculturação, com uma proposta evidentemente de que o Japão tenha uma aderência forte ao projeto europeu, mas ao mesmo tempo com uma compreensão de que é preciso ir informando o Japão da situação da China e das novidades da China. Quarta visita de Valignano a Macau entre outubro de 92 e novembro de 94. Ele vive 2 anos agora em Macau e só nasce o Colégio Universitário de Macau, mais nada. Ou seja, está a nascer aquilo a que nós diríamos a primeira grande instituição europeia na Ásia Oriental em termos académicos. Está a nascer o Colégio Universitário, é quem assimila, por exemplo, e tem regularmente ensino de chinês, japonês, anamita, latim. É quem incorpora o ensino do português. É quem vai aproveitar da biblioteca e que vai juntar as várias bibliotecas. O livro era raro. Cada pessoa tinha alguns livros, mas o Colégio Universitário vai juntando os livros, quer daqueles que morrem, quer daqueles que estão a trabalhar no Colégio Universitário, e portanto a ideia de que é preciso uma instituição de elite, e uma instituição de elite que acolha também chineses e japoneses e que dê ao mesmo tempo uma informação sobre China e Japão aos jesuítas e que faça formação do corpo de elite. Os jesuítas são uma tropa de elite cultural, uma tropa de elite para o combate ideológico, e que é transposta aqui para a Ásia Oriental e que Valignano encontra em Macau as condições, quer económicas, quer estratégicas, quer, digamos assim, funcionais, para fazer com que esta elite seja uma elite especializada, uma elite específica.
quinta visita, 97, 98, Valiniano está pela quinta vez em Macau. E nesta quinta vez, Valiniano acaba de escrever algo que tinha começado a escrever no Japão e que é talvez a sua obra fundamental, que é a Apologia do Japão. A Apologia do Japão é uma obra em que Valiniano responde aos ataques das outras companhias sob a estratégia dos jesuítas. Os jesuítas são atacados por serem materialistas, por serem comerciantes, por serem muito próximos das autoridades e dos poderes japoneses e chineses. E Valiniano responde nesta obra, que é uma obra notável entre Nagasaki e Macau, mas que na verdade só em Macau podia ser concluída, até por causa das informações que ele tinha. E não são apenas só livros chineses, são também livros japoneses que estão acumulados em Macau. Mas em Macau ele responde na Apologia do Japão que nós não estamos em terra de senhores e poderes europeus. Nós não estamos no modelo americano ou no modelo indiano, que são as críticas de franciscanos, as críticas de dominicanos em relação aos jesuítas. Nós estamos em terras em que eles são senhores de tudo. E, portanto, no Japão e na China, a única via é a via da acomodação. A única via é aquilo que o Duarte San dizia, entrar e acomodar. Não há outra via, não há capacidade de oposição, não há feitorias fortalezas, não há armadas, não há poderes militares, não há poderes políticos, não há poderes económicos fortes do lado europeu. Há apenas poderes intermediários. E o que Valiniano consegue compreender e consegue mostrar na Apologia é só há uma fórmula para ter sucesso na articulação com a China e no Japão, quando se está na China e no Japão, que é exatamente conseguir ser um parceiro relevante para a dimensão chinesa e japonesa, mas não alguém que queira impor regras, que queira impor ordem, porque a ordem e as regras são chinesas e japonesas. E, portanto, mais do que isso, e chamaria a atenção para o seguinte, o que Valiniano está a dizer é que os jesuítas acabaram por seguir a estratégia que, por exemplo, o próprio budismo tinha seguido. Os templos budistas são templos de vida social e económica. O budismo na Ásia do Sueste, no Japão, organiza a vida económica, participa na vida cultural e na vida económica, seja nas colheitas, seja no comércio internacional, seja na finança. O templo é um lugar de vida. E o que Valiniano fez foi aprender com a religiosidade japonesa e chinesa e transformar o templo cristão num lugar de vida social e económica, também, mas também num lugar de vida cultural, num lugar de vida estratégica. Em Macau, entre 1603 até à morte em 20 de janeiro de 1606, e mais uma vez, outra viragem, que é a separação da missão da China da missão do Japão. E Valiniano liberta, sendo que aqui Macau acaba por ficar com uma função, não perde posições, mas fica com uma função institucional mais débil. Mas, digamos, Valiniano está a pressentir os tempos que aí vêm, quer em relação à China, quer em relação ao Japão. E, portanto, o que nós temos com Valiniano é alguém que, por um lado, teve sucesso na vida antes da Companhia de Jesus. Ele é um dos advogados mais famosos do seu tempo. Ele chega a ser advogado dos Filipes. E isso permite depois também perceber a força estratégica e a força política deste homem, o que não quer dizer que não sofra derrotas por vezes e que não tenha conflitos, mas o que nós estamos a ver é alguém que é muito forte antes de entrar na companhia e que depois é extremamente forte na companhia. Nós diríamos que Valiniano pôs o dedo, Valiniano moldou as estratégias seguidas pelos portugueses e pelos outros jesuítas, mas moldou as estratégias não apenas da companhia na China e no Japão, entre os finais do século XVI e os inícios do século XVII, mas ele moldou as vias do possível de Macau e dos mercadores de Macau. E, portanto, uma figura que muitas vezes aparece como ele gostava de ser, ultra discreta. Nós não percebemos porque ele não se põe, ele era altíssimo. Os dados que nós temos é que era uma figura física, que aliás causa espanto a Hideyoshi. Mas Valiniano diz que, por exemplo, as 2, 3 primeiras vezes que foi ao Japão esteve completamente em silêncio. Porque percebeu que tinha que estar em silêncio porque se dissesse alguma coisa iria errar. E que o silêncio dele
era evidentemente uma aprendizagem e era ao mesmo tempo já uma sabedoria. O facto de ele saber estar em silêncio significa que ele já tinha aprendido muito sobre a China e o Japão. E portanto estamos frente a uma figura sem a qual o Macau triunfante, o Macau com capacidade de ser a tal ponte e ser a tal plataforma euroasiática não teria existido sem Valignano.